Aqui nós pedimos, Pai, a bênção do Senhor. Que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, meu Pai, para que eles possam ouvir e entender o Espírito que o Senhor quer dar para cada um nesta noite. Porque a Tua palavra é o que nos mantém vivas, Pai, de pé. É o que nos dá esperança a cada dia. Então fala a cada um de nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que diz aí no título, igreja? Rei da fome em Samaria. Rei na fome em Samaria. Diz assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Aqui, vamos parar aqui um pouquinho. Aqui o povo, igreja, se deparou com grande fome. Estava reinando o que em Samaria? A fome, a miséria, né? Você vê, para eles comerem esterco de pombas. O que é esterco de pombas? Hã? São as fezes da pomba. Você imaginou chegar a essa situação num lugar, numa cidade? Não muito tempo, não teve a pandemia? Aí a gente logo não teve aquela greve dos caminhoneiros? Não teve? Que todo mundo ficou com medo, né? Vai faltar comida, vai faltar tudo. Porque quem que transporta o alimento? São os caminhoneiros, não são? É eles que levam o alimento para um lado, para o outro. O que tem aqui leva para outro lugar onde não tem, não é assim? E agora a gente tem visto muito o quê? Muito incêndio, não tem? Pode ver pessoas que têm fazenda, têm plantações, sítios, né? Muitos estão o quê? Perdendo todo o seu plantio. Não está acontecendo isso? Sim. E aí, através das queimadas, não tem comida para quem? Para os seus animais. Não é assim? E você imagina nesse tempo aqui de Samaria. Você imaginou você pegar o teu filho e você dividir para você não morrer de fome e você comer o teu próprio filho? Você imagina o desespero daquele povo naquela época, né? A mulher deu o filho dela e aí ela foi até o rei, porque o rei, ela imaginou que o rei ia trazer o quê? Uma solução. Não foi isso? E o rei falou: se o teu senhor não fizer nada, o que eu posso fazer? Porque a gente sabe, nós que servimos a Deus, quando a gente se depara com um grande problema na nossa vida, uma situação que aos nossos olhos é impossível, a gente sabe que você pode ir até o presidente, você pode ir aonde for, que não vai ter o quê? Resposta. A gente sabe que chega um momento da nossa vida, situações que a gente passa, que o único que pode transformar aquelas ruínas que está acontecendo em nossa vida é quem? É Deus. Aqui estava assim, igreja. O rei, ele não podia fazer nada pelo povo dele.
imaginou? É igual a gente. Se tudo parasse na pandemia, se os caminhoneiros parassem, continuasse aquela greve, a gente tinha o dinheiro, mas a gente não ia ter aonde o quê? Aonde comprar. A gente iria nos mercados e ia estar as prateleiras o quê? Vazias. Isso é só para você ter uma noção do que estava acontecendo em Samaria. Amém, igreja? Então aqui, eles só podiam recorrer a quem? A Deus. Ao Deus vivo. Porque muitos ali do rei, eles criam o quê? Em outros deuses. Muitos, eles duvidavam do poder de quem? Do Deus vivo, o nosso Deus. Amém, igreja? Aí diz assim, ó, Eliseu prediz a abundância de víveres. Eliseu era um profeta, o profeta enviado por quê? Por Deus. Ele foi o sucessor de quem? Do profeta Elias, não foi? Gente, me ajuda. Vocês estão lendo a Bíblia em casa? Hã? Então, tem que ler. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, igreja. Para quando chegar momentos difíceis, a gente saber a quem recorrer. Amém? Aquela mulher foi recorrer ao rei. Não adiantou nada. Olha só, quando a gente recorre a Deus. Eliseu prediz a abundância de víveres. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhes chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu no Senhor? Aqui o rei estava desafiando a fé e o Deus de quem, igreja? De Eliseu. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Por que Eliseu falou isso para o capitão? O capitão é como se ele fosse aquele que está à frente do exército, não é? Ele é o que puxa, né? O que está à frente ali, o capitão. Ele duvidou daquilo que Eliseu estava o quê? Falando, profetizando. Mas Eliseu falou porque Deus colocou no coração de Eliseu. Deus falou para Eliseu. E aí Eliseu falou, profetizou para o povo, para todos que estavam ali. Mas o capitão duvidou. Ele falou que nem que Deus fizesse o quê? Janelas nos céus. Você acha que para Deus há algo impossível, igreja? Não existe. Deus, Ele ama mesmo operar na onde é o impossível para o homem. Aonde os nossos olhos não enxergam a saída, é aonde Deus tem o quê? O prazer de fazer. Porque aí todos vê que vem da mão de quem? De Deus. Aí todos ficam sabendo que o impossível vem de Deus. A gente só faz aquilo que está ao nosso alcance. Nós somos todos o quê? Limitados.
A pessoa pode ter toda a riqueza do mundo, mas ela é limitada. O único que tem o poder ilimitado é o Senhor Jesus, o próprio Deus. Amém, igreja? E aí ele duvidou daquela profecia do servo de Deus. Eliseu, ele fez mais milagres que quem? Que Elias, não foi? Mas quando Elias foi levado, porque Elias não morreu, Elias foi o quê? Arrebatado, não foi? Na carruagem de fogo. Ele foi levado por Deus, né? E ali, o que Eliseu falou antes? Elias falou para ele pedir algo. O que ele queria? Ele só falou que ele queria unção dobrada. E ele recebeu. Amém, igreja? Ó, 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. Para você ver, até aqui houve a fome, a miséria, a mãe comendo os próprios filhos, o povo comendo o esterco das pombas, né? das pombas, não é? Então ali só miséria estava reinando. E quando Eliseu profetizou, ainda o incrédulo o quê? Duvidou. E olha o que aconteceu. 4 leprosos revelam a fuga dos sírios. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Para você ver o que a coragem faz, né? Às vezes a pessoa ela passa por muitas situações difíceis na vida dela. Às vezes ela enfrenta problemas. Às vezes é uma doença, às vezes é o vício, às vezes é a destruição dentro da própria casa, né? Às vezes a pessoa chega à beira da morte, mas porque ela não tem o quê? Coragem de enfrentar. Olha como aqueles leprosos. Os leprosos, igreja, naquela época, eles eram excluídos da sociedade. Eles não podiam viver entre a sociedade, em conviver com as pessoas, porque aquela lepra passava para outras pessoas. Amém? E aí eles eram excluídos. Eles eram enxotados para fora da cidade. Aí eles ficavam na porta da cidade, na entrada e saída, porque ali eles estavam o quê? Fora da cidade, para que eles não trouxessem a lepra para outras pessoas. Amém? E olha só, você vê, aqueles leprosos, eles pensaram, né? Sempre tem um que o quê? Que toma uma atitude e puxa os outros, né? É igual na nossa casa. Um se converte e vai o quê? Vai trazendo o outro, não é assim? Sempre tem um que abre as portas, mas é o próprio Deus que escolhe. Na minha casa, a primeira a se converter foi eu. E assim está vindo um por um. Amém, igreja? É sempre assim. Um vai, Deus chama aquele, para que aquele consiga o quê? Salvar outras pessoas. Mas se Deus converter o nosso coração e a gente se calar e ficar quietinho, vai ganhar outras almas? Não vai. Se você for curado dentro de casa, ou lá no hospital, você foi desenganado, você recebeu a cura, e você ficar dentro de casa calado, você vai conseguir glorificar o Senhor Jesus? O teu testemunho vai alcançar outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você passou? Não vai, porque você não vai sair, você não vai abrir a boca. Como que você vai conseguir levar o poder de Deus para outras pessoas? Trazer outras pessoas até o Senhor Jesus, até o reino dos céus, se você não tomar atitude. Amém, igreja? E olha só, aqueles leprosos, estavam lá, os 4 leprosos, esperando o quê? A morte. Eles não tinham uma expectativa de vida, igreja. Aquele tempo não existia cura. Eles estavam já excluídos ali na porta da cidade, e ali eles ficariam até
gente consiga alguma coisa para comer e a gente vive mais alguns dias. Não é isso que está aqui? Você vê a atitude, igreja. Ali foi uma atitude de esperança. Aí diz assim, ó, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Porque no arraial dos Círios ainda tinha as coisas. Eles tinham riquezas. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Olha só, cadê aqueles sírios? Os inimigos do povo de Deus. Eles entraram, mas para você ver como tudo é Deus que prepara quando a pessoa toma o quê? Uma atitude. Você só está aqui hoje recebendo essa bênção aqui porque você tomou uma atitude. Se você não tivesse tomado atitude, não, eu vou levantar, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, eu vou levantar e eu vou lá na igreja receber a minha bênção. Eu vou lá receber o que Deus tem para mim. Eu vou lá ouvir a palavra do meu Senhor, o maior alimento. Eu vou lá matar minha fome e aí eu volto e trago para minha família e continuo fazendo o que eu estava fazendo. Não é assim? Porque um calor desse, a vontade da gente é de ficar onde? Em casa. Ou deitar no sofá, assistindo, né, com o ventilador ou com o ar ligado. Não é assim? Em pleno sábado à noite. A vontade da gente é de ficar descansando, igreja. Mas você tomou uma atitude. E é por isso que Deus está te entregando essa bênção. Amém? Olha só. Aí chegaram lá, não havia ninguém no arraial. Cadê todo aquele povo, os inimigos? Olha só. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos. E o ruído de um grande exército. Tinha, igreja? Foi um grande exército contra os Círios? Estava lá um grande exército contra eles? Foi? Não. Tinha um monte de carros chegando lá? Cavalos? Quem que estava chegando no arraial? Os 4 leprosos. E eles estavam bem caladinhos, né? Porque eles queriam chegar de mansinho para ver se conseguiam algum resto de comida. Não é? Para você ver, Deus fez todo aquele rebuliço para poder surpreender o povo dele. Olha só. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Olha só o que eles imaginaram, igreja. Olha o que os sírios imaginaram. O povo de Israel, o rei de Israel, já juntou outras cidades para vir contra nós. Então está vindo uma multidão contra nós. Nós vamos todos morrer. Não é? É o que ele pensou aqui, ó. O rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios. Então eles imaginaram: vamos sair daqui. Saíram correndo para salvar sua própria vida. Eles não saíram nem de carro, nem de cavalo, não levaram nada. Do jeito que eles estavam, eles ouviram todo aquele atropelo de cavalo, de carro, de barulho de gente. E o que? Meteram o pé. Saíram correndo desesperado só para conseguir salvar a própria vida. Para você ver como Deus age. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e o esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos
gente veio, a gente entrou numa tenda, entrou em outra, e não tem mais ninguém. Eles saíram e largaram tudo. Está tudo aqui. Não mexeram em nada. Mas a gente já pegou algo para nós, a gente já escondeu riquezas, né? Que dá para a gente se alimentar mais um tempo enquanto a gente estiver vivo, né? Porque se imagina um leproso, às vezes estava ali sem um dedo, sem um calcanhar, não é assim? Sem um pedaço do corpo, porque eles já estavam ali sendo comidos pela lepra. Mas mancando com tudo, eles foram e arriscaram, porque eles não tinham que perder ali. Se eles ficassem morrendo de fome, se fosse também podia morrer, era melhor arriscar do que o quê? Do que não arriscar e morrer sem o quê? Sem arriscar, né? Sem correr atrás. E aí eles foram e falaram, não, a gente tem que avisar todo aquele povo lá de Samaria, a gente tem que avisar o rei, a casa do rei, porque senão vai amanhecer e a gente vai ter por culpados. Amém, igreja? Aí eles foram, mas tudo isso já era o plano de quem? De Deus. Tudo isso é porque aquele capitão já tinha duvidado do poder de quem? Do Deus de Eliseu. Quando Eliseu falou que ia haver abundância, aquele capitão falou que não tinha como, nem se Deus abrisse a janela, uma janela no céu. Aí diz assim, ó, vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, como eles não podiam entrar na cidade, os leprosos já chegou na porta da cidade, gritando, para todos os guardas, os porteiros ouvir, e o quê? Ir lá para a casa do rei e falar, avisar todo o povo, dizendo, fomos no arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos afainados, morrendo de fome, né? Por isso saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Aqueles ficaram com medo deles estarem escondidos e querer pegar eles o quê? Desprevenido. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram, e viemos, homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, a que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Você vê, ali eles avisaram, não, eles realmente, todos eles, os inimigos, fugiram. Eles largaram tudo para trás e fugiram. Então está realmente livre o arraial dos sírios. Nós podemos entrar, o rei pode entrar, toda a sua família, todo mundo, que não tem inimigo nenhum mais. A gente pode, para você ver, a resposta veio do rei? Não veio, gente. Você vê, a resposta veio dos oficiais, os soldados? A resposta, na verdade, veio através de quem? Dos 4 leprosos. Foram os 4 leprosos que trouxeram a resposta que eles precisavam. Claro que por ordem de quem? De Deus. Mas para você ver, podia ser o rei, porque o rei tem o quê? O rei tinha poder nas suas mãos. A palavra dele tinha o quê? Autoridade. Tinha valor, tinha peso, né? Podia ser o capitão do exército, os oficiais, não é? Que sabiam lutar. Podia vir deles, entrar lá, ver e vir, não. Mas Deus escolheu quem? Aqueles 4 leprosos ali, que tomaram coragem e foram. Para ver que Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Ele usa aqueles que o quê? Que estão dispostos a ser usados. Deus, Ele não
escolhe um ou outro, aquele ali que tem condição, aquele ali que fala bonito. Não. Deus, ele usa aquele que está disposto a dar ouvido à voz dele e toma atitude. É esses que Deus quer. Aqueles que vão ouvir e vão obedecer a sua voz. Porque não basta só a gente ouvir, senão a gente não vai ter fruto, igreja. A gente só tem fruto quando a gente quer, quando a gente obedece. Não é assim? A gente ouve a palavra de Deus e a gente usa a fé, a gente coloca em prática, a gente toma atitude. É aonde a gente vê o poder de Deus. E Deus vai cada dia usando mais aquela pessoa. Por isso que a gente não pode ter vergonha de tomar atitude, de usar a fé. Quando Deus falar com você, falar no seu coração, você não tem que ter vergonha. Você tem que ir falar. Se Deus falar para você, vai lá na casa de fulano, vai lá e repreende aquela pessoa na palavra, repreenda o seu filho, vai lá e diga que eu estou mandando. Você tem que ir, tem que falar, igreja. Vai lá em tal lugar que lá eu vou te abençoar. Você tem que seguir a voz de Deus. Você não pode, mas será? Mas e se eu for e se não der certo? Mas e se eu for e chegar lá a pessoa não aceitar? Ou se eu for em tal lugar e não abrir a porta para mim? Se você ficar sempre no si, na dúvida, você nunca vai vencer. Você nunca vai ver o poder de Deus. Amém, igreja? Deus, ele quer pessoas guerreiras, pessoas determinadas. Aqueles leprosos não tinham nada, igreja. Até a vida deles estava se acabando. Mas eles tomaram atitude. Vamos! Um bradou entre eles. Bora, vamos lá. Vamos entrar. O máximo é a gente não comer e morrer. Se a gente quer que a gente vai morrer do mesmo jeito. Se você já tem um não, o máximo é você entrar, você ir, você seguir, você tomar atitude. O máximo é você ter um sim. Amém, igreja? Amém. Se eu não for atrás, o não eu já tenho. Agora, se eu for, eu corro o risco de receber o quê? Um sim de Deus. Porque através da minha atitude, Deus, ele vai me honrar. Porque é isso que Deus quer de nós. É a nossa atitude. É a gente pegar a nossa fé e colocar em prática. Você acha que aqui não foi aqueles leprosos usando a fé? Eles pegou aquela fé, um pouquinho que eles conheciam, e tomou atitude. Foi lá, invadiu, de quietinho, e ali é onde eles trouxeram para todo aquele povo de Samaria. Através deles, o povo matou a fome, e os inimigos foi exterminado. Amém, igreja? Aí diz assim, é que é grande, né? Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia. Conforme Eliseu profetizou, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor, que foi profetizada na boca de quem? De Eliseu, do profeta Eliseu. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descera a ele. Como o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada e um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo, à porta da Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Para você ver como que é importante, igreja, a gente ouvir a palavra de Deus e crer, a gente receber. Aquele capitão, ele duvidou daquilo que o profeta Eliseu estava falando, mas ali foi o próprio Deus. Ele duvidou, ainda que Deus abrisse janela no céu, isso não ia suceder.
Porque ele estava olhando com os olhos naturais. Ele estava olhando ali o que os olhos dele estavam vendo. Uma miséria, as próprias mães comendo seus filhos, comendo o esterco dos pombos. E ali ele falou assim, nunca que isso vai acontecer. Enquanto a gente olhar com o olho natural, os nossos olhos naturais, a gente nunca vai ver o quê? O sobrenatural, igreja. Amém? Amém? Nunca você vai conseguir ver o sobrenatural de Deus se você não olhar os olhos sobrenaturais. Pela fé. Eu só consigo ver o sobrenatural quando eu olho pela fé. Quando eu ouço aquilo que vem de Deus e creio. Eu preciso crer. E aqui, aqueles leprosos, eles tiveram ânimo. Você vê, eles pegaram a coragem deles, a esperança que eles tinham de viver dias a mais, um pouco de dia a mais. Né? Eles falaram assim, não, vamos, a gente tem esperança, então vamos pegar nossa coragem e vamos que a gente vai conseguir. E ali eles tiveram ânimo e enfrentaram aquela situação que eles passavam. Com medo ou sem medo, eles o quê? Eles entraram no arraial dos inimigos. E ali é onde Deus fez tudo acontecer. Aqueles inimigos foram o quê? Correram de medo. Ouviram barulhos que não existiam. E é isso que o inimigo faz, igreja. O inimigo, ele quer te acuar. Ele quer ver você acuado. Ele vai te acuando de pouquinho em pouquinho. Não vai dar certo. Não vai pra cá não. Aqui não dá certo. Não, teu filho não vai mudar não. Não luta pelo teu casamento não, que é em vão. Não adianta. Olha quanto tempo você tem buscado. Olha o que você tem feito. Essa dor aí, quantos anos você já sente? Quantas vezes você já foi na igreja? Em quantas igrejas você já foi? Quantas vezes você já orou? Isso aí já é seu, já está na sua vida mesmo. Isso aí já é um karma para você. Não é assim que o inimigo fala? Ele não tenta nos convencer a todo momento, igreja? Tenta ou não tenta, igreja? Ele tenta. Vocês estão dormindo? É o mais que tem. Ele tenta, igreja. Tudo que ele quer é te ver acuada. É ver você desanimada. Você imagina aqueles leprosos, eles tiveram ânimo. Não, peraí, chega. Ali eles o quê? Acordaram. Bora, vamos seguir, vamos enfrentar. Se você não usar a tua fé, igreja, você vai ficar acuado. E quem vai vencer a sua batalha é o inimigo. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Todos os meus inimigos. Amém. Então lute. Nunca desista dos seus sonhos, daquilo que Deus tem te mostrado. Enfrente qualquer dificuldade. Pode vir a dificuldade que for. Você levanta a sua cabeça e fala, Deus é comigo. Eu sou forte. Diga assim, eu sou forte. Não, vocês estão fracos. Fala, eu sou forte. Amém. Nós somos fortes em quem? Em Cristo Jesus. Porque em Provérbios 10 diz assim, ó, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Isso lá em Provérbios, no 24:10. Se eu me mostrar fraco, a minha força é o quê? Pequena. A Bíblia diz, se eu me mostrar fraco, igreja, o inimigo ele cresce na minha vida. Não é assim? Quando você se abate com alguma coisa, algo que está acontecendo na sua vida, você não vê que você esmorece? Quando aquele problema vem, você às vezes, todos nós, tem momentos na nossa vida que a gente se cansa, não tem? Não tem, igreja? Tem momentos que a gente se sente cansado, né? A gente fala assim, meu Deus, eu estou cansada hoje, né? Hoje eu estou num momento de cansaço, de fraqueza. Aí a gente vai, dobra o nosso joelho e pede para quem? A Deus. Meu Deus, me fortalece. Eu sou assim, igreja. Às vezes eu falo com meu esposo, eu falo, nossa amor, estou me sentindo meio fraca espiritualmente, né? Aí eu falo assim, não, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho as armas na mão. Não pense que Deus vai falar assim, ai, coitadinha da Eude, ela está fraquinha, eu vou deixar ela
assim? Quem faz isso é o próprio inimigo. Aí eu vou lá, dobro meu joelho, me humilho aos pés do Senhor, peço para Deus, falando: Deus, me fortalece, porque o Senhor é a minha força. Se o Senhor, meu Pai, não me fortalecer, não me dar força, não renovar a esperança dentro do meu coração, eu vou me abater. Mas eu sei que o Senhor tem prazer quando a gente pede, não é? Porque Deus, Ele quer ouvir da nossa boca, igreja. Ah, Deus já sabe. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas. Antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que você vai falar. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já sabia que era você. Antes de você escolher Deus, antes de você escolher servir a Deus, Deus já tinha o quê? Te escolhido. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu escolhi servir Deus. Não, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha me escolhido para servir Ele. Aí vai da gente, né? Obedecer a voz dEle e seguir Ele, ir até Ele. Então, nunca perca a sua esperança, igreja. Nunca perca. A nossa fé, ela tem 4 pilares. Eu até estava conversando com o bispo esses dias para trás. Eu falei assim: a nossa fé, a nossa vida tem 4 pilares, né? É a fé, é a esperança, é a atitude e o amor. Se nós estivermos alicerçados nesses 4 pilares, igreja, a nossa vida nunca vai o quê? Parar. A gente nunca vai andar para trás. Se você estiver alicerçado nesses pilares, você sempre vai estar seguindo em frente. Porque Jesus está voltando, não está, igreja? Está ou não está? A gente tem visto os sinais? Você viu que o nosso dinheiro já está sumindo, né? De pouquinho em pouquinho está virando o quê? Tudo virtual, não é? Não é dinheiro virtual? Hoje onde você vai? Pix, não é assim? Transferência. Você já nem, às vezes a pessoa fala assim: você vai pagar no dinheiro? No Pix. Por quê? Porque a gente não carrega mais dinheiro. Não é assim? Então tudo está evoluindo muito rápido. Você acha que vai chegar um momento que vai ser assim, ó, igreja? O estalar de dedo. Cadê fulano? Cadê ciclano? E aí? Aonde é que a gente vai estar nessa? A gente vai estar aqui ou a gente vai ter desaparecido? Desaparecido que eu digo é o quê? Subiram com Cristo, né? Salvos, né? Então a gente tem que falar do amor de Deus. Você tem que se agarrar na palavra de Deus. Não basta você ser crente, você vir para a igreja. Não basta, igreja. Às vezes a pessoa, ela se ilude. Ah, eu estou na igreja. A gente vê, hoje a gente vê muita pessoa o quê? Ah, eu sou da igreja, mas a vida dela não condiz com os princípios da onde? Da palavra de Deus, né? Tudo é preconceito, não. Nós temos que respeitar, mas nunca fugir dos princípios de Deus. A gente pode aceitar todas as pessoas, mas não as atitudes que elas fazem. Isso não tem que normalizar na nossa vida. Muita coisa que a gente vê hoje não é de Deus, não é a vontade de Deus, né? A gente vê tantas. Hoje é normal. Às vezes dentro da igreja você vê a pessoa falar que é da igreja, ela conversa com você, ela fala palavrão como se fosse uma palavra qualquer. Não é assim? A gente vê tantas coisas em tantas pessoas e elas enchem a boca para falar o quê? Eu sou cristão, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou de tal igreja. Igreja, placa não vai salvar ninguém. Ah, eu sou da Mundial, a minha igreja é a que salva. Não, igreja. O que nos salva é a palavra de Deus. Mas isso depende de nós. É a nossa obediência à palavra de Deus. Não quer dizer que todo mundo que está nas igrejas, todos serão salvos. Isso não quer dizer. Eu tenho que converter o meu coração. Eu
preciso me converter. Você precisa se converter a quem? A Deus. Não é a igreja. Você entendeu? Todas as igrejas, eu creio que em todas as igrejas terão pessoas salvas. Assim como em todas as igrejas terão pessoas que não serão salvas. Porque muitos estão iludidos dentro da onde? Das igrejas. Aí você pergunta para a pessoa de tal palavra, a pessoa não sabe. Se ela não conhece a palavra de Deus, como é que ela conhece a Deus, igreja? Como que você conheceu o seu marido? Convivendo no dia a dia. Eu casei com meu marido, eu não sabia quem ele era. Eu conhecia ali o mínimo dele. A gente se casou, namorou, casou. E o que? No dia de hoje, eu posso dizer que eu conheço o meu marido. Não é assim? É com muitos e muitos, como diz. Não tem um ditado que fala, você tem que comer 1 quilo de sal para você conhecer a pessoa, não tem? Não tem, igreja? Um ditado assim? Quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal com ela. Você comer 1 quilo de sal vai lá muitos dias, hein? Vai lá, acho que só o salzinho ali, não é? Então isso quer dizer o quê? É muito tempo para você conhecer uma pessoa. E como que você conhece a Deus? Às vezes você tem 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas às vezes você ainda nem conhece a Deus. Às vezes você não tem intimidade com Deus, né? Porque às vezes você só conhece a Deus no que você ouve dentro da igreja. Mas e lá dentro da sua casa? Você pega a sua palavra lá, a Bíblia, e você lê, você tem aquele momento de intimidade sua com Deus? Igual esse dia eu estava conversando com uma mulher, aí ela falou assim: pastora, eu quase não tenho tempo de ir para a igreja. Então eu vou muito pouco para a igreja, por causa do que a gente tem, do que a gente faz. Aí contando lá do trabalho dela, da família. Aí eu falei para ela: mas a senhora tem o seu tempo com Deus em casa? Ela falou: não, é muito corrida. Eu falei: não. Eu falei: olha, eu vou falar para a senhora, o dia que Jesus voltar, não vai ter essa desculpa para Deus. Meu Deus, eu só não ia para a tua casa, eu só não lia a tua palavra todos os dias, eu só não falava com o Senhor. A gente fala com Deus na oração, não é assim? Eu só não falava com o Senhor todos os dias porque eu tinha que cuidar disso, eu tinha meus filhos, eu tinha os afazeres, eu tinha que cuidar das galinhas, dos pintinhos. Aí Deus vai falar o quê? Ah, coitadinha dela. Ah, então vou abrir uma exceção, vou te levar para o céu. Vai ser assim, igreja? Não vai? Mas ela está muito ocupada. Vai esperando que vai ser assim. Vai ser assim? Não vai? Vai? Que vai ser assim. Não vai, igreja. A gente brinca, mas o negócio é sério. Não, é sério. O negócio é sério. Você entendeu? A gente brinca, a gente dá exemplo para que vocês entendam melhor, para que vocês compreendam a seriedade da sua vida com Deus. Amém, igreja? Amém. Então não deixa nada, não deixa ninguém ser prioridade na sua vida. A sua prioridade tem que ser quem? Deus. Tem que ser Deus. Você tem que dar prioridade à palavra de Deus, às coisas de Deus, às coisas do alto. Quando você morrer, você veio nu. Você só não volta nu porque te vestem. Não é assim? Porque vão lá e te vestem para te colocar no caixão. Não é assim? Mas quando você morre, tira tudo a tua roupa para te dar um banho. Não é assim? Você veio nu e nu você volta. Se ninguém te vestir, você volta nu. Sem roupa, sem nada. Você não vai levar nada. Ah, eu não posso conquistar. Pode, deve. Para glorificar quem? A Deus. Amém, igreja? Mas isso não pode ser prioridade na sua vida. A maior glória é a sua salvação. Amém, igreja? É a sua salvação. Deus, ele se alegra quando um filho dele busca ele. Ah, eu estou errado, eu estou em pecado, eu estou errando. O céu se alegra quando um pecador se arrepende. Amém? Amém. Somos falhos, somos pecadores, vamos falhar, vamos errar,
Vamos continuar enquanto a gente viver. Mas aquilo que eu sei que é pecado, eu tenho que o quê? Que abandonar. Amém, igreja? Eu sei que roubar é errado, é pecado. Eu não vou roubar. Eu sei que me prostituir é um pecado. Eu não vou me prostituir. Eu sei que mentir é pecado. Eu não vou mentir. Amém, igreja? Tudo aquilo que eu sei que é pecado, eu tenho que pedir perdão para Deus e abandonar. Eu sei que eu preciso me batizar para mim poder ser salvo. Eu tenho que o quê? Me batizar, descer as águas de todo o coração e consciente, igreja. Porque muitas pessoas na empolgação tomam um banho ali, continuam com a vida do mesmo jeito e falam, eu estou salvo porque eu me batizei. Não é assim não. Não é tomar banho. Banho a gente toma na piscina, na praia, no chuveiro, não é assim? O batismo é uma santidade, igreja. Jesus, ele se batizou. Ele não tinha pecado nenhum. Ele é o Filho de Deus. Ele não tinha, não tem, nunca vai ter. Ele é santo. Ele se batizou para deixar o quê? O exemplo para nós. Tudo na Bíblia tem o quê? Exemplo para nós. Olha o exemplo nessa palavra. Os 4 leprosos. Não foi rei, não foi oficial, não foi comandante, não foi ninguém. Deus usou quem? Os 4 leprosos, que não eram nada para a sociedade. Deus, ele quer nos usar, igreja. Ele quer nos usar para glorificar Ele, para encher o reino dele. Essa palavra que você ouve aqui, isso tem que renovar a esperança no seu coração. A esperança da sua salvação. Glória. E de você levar a salvação para dentro da sua casa. E assim para outras pessoas. Todas as vezes que Deus falar com você, ouça e obedeça. Você vai ver uma grande mudança na sua vida. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra?